Eu gostaria de dar um tema para essa palavra de hoje, e o tema que eu gostaria de dar é justamente qual a história e qual a realidade. Há uma história, há uma realidade. Às vezes a história é uma e a realidade é outra. Na verdade, às vezes existe uma grande história e uma triste realidade. Às vezes a história é muito triste, mas a realidade ela é nobre, não é isso? E aí, pensando nisso, gostaria de trazer essa mensagem sobre uma história e uma realidade. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. O livro de Juízes, ele vem depois, né? Tem o Pentateuco ali, Moisés, né? Deuteronômio, depois tem Josué, que é aquele que sucede a Moisés. E aí, depois da história de Josué, vem a história dos juízes, né? É bom só a gente guardar essa sequência aqui. Logo em seguida vem a história dos reis, mas aí começa com Samuel, né? Que vai contar a história dos reis. Amém? Capítulo 6 do livro de Juízes, versículo de número 11. Está dando uma microfoniazinha nele? Tá? Tá um pouquinho, tá bom? Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. O texto sagrado. Testando. Acho que agora vai. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesvita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é que aconteceu com todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, porque você livrará a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então ele disse:
Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora queremos te glorificar, e bem dizer, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua rica, santa e infinita misericórdia. Pai, que a tua palavra de forma alguma volte vazia, mas aonde a tua palavra chegar, Senhor, que ela possa encontrar corações que estejam dispostos a te ouvir, que possa encontrar boa terra, para que a tua palavra em cada vida, em cada alma, em cada coração possa produzir frutos a 100 por 1, e de forma alguma volte vazia, Senhor. Senhor, nós temos aprendido que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, assim que a tua palavra possa, Senhor, verdadeiramente ter eficácia no propósito pela qual ela é lançada sobre a vida de cada um, não só sobre a vida daqueles que hoje ouvem a tua palavra, mas também sobre a vida de todos aqueles que através da internet estarão ouvindo a tua palavra na sequência dos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar sentados. A história é a história de Gideão. Gideão é um personagem muito conhecido na Bíblia, até pela história daqueles que foram os 300, que Deus ali quis honrar o seu nome, e ele batalhou contra exércitos numerosos, e apenas 300 pessoas foram separadas por Deus, para que Deus pudesse dar a vitória a Gideão. Eu não sei, irmãos, quantos hoje há na terra, há na igreja do Senhor, que possamos comparar com Gideão, porque naqueles dias Israel vivia tempos de aflição, um tempo terrível de aflição. E o que acontece? Havia motivo para essa aflição? Havia. Porque quando a gente começa a ler a história, ainda no início do capítulo 6, o texto ele diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e justamente por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Nós vemos que havia uma história. Israel foi um povo em que Deus verdadeiramente livrou ali da casa da servidão do Egito, onde o povo viveu 400 anos debaixo do jugo de Faraó, não é isso? Debaixo do jugo de Faraó como escravos, e o Senhor os tirou daquela terra. Embora Faraó fosse, o Egito fosse uma grande dinastia da época, Faraó tinha um imenso poder, todavia Deus levantou ali Moisés, Deus operou maravilhas na terra do Egito, e Deus com mão forte tirou o seu povo da casa da servidão. Deus guiou o povo pelo deserto, numa situação que seria impossível o povo sobreviver a tudo que Israel sobreviveu no deserto, mas Deus estava com eles. E a partir daí a gente começa a entender e aprender que Deus, Ele é poderoso para nos livrar de qualquer mão opressora. Deus é poderoso para nos livrar da mão de qualquer faraó que se
na sua vida tem se levantado como faraó. Muitas vezes o faraó é a doença, muitas vezes o faraó é o desemprego, muitas vezes o faraó é a desarmonia familiar, seja com filhos que se levantam contra os pais, seja o esposo contra a esposa contra o marido, seja os pais, não sei, a desarmonia entre irmãos, muitas vezes. Eu não sei qual é o faraó que tem se levantado na sua vida, mas a verdade é que muitos faraós se levantam, e nós que estamos vivendo dentro do Brasil, nós estamos vendo faraós sendo levantados até na política, para oprimir o povo, porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde a política do nosso país está falida, dominada por pessoas corruptas, pessoas que não têm o menor interesse em fazer a coisa certa. E a Bíblia já nos alertava: quando o justo reina, o povo tem paz, mas quando o ímpio governa, o povo lamenta, o povo sofre. E nós vemos que é verdadeiramente assim. Por isso não há coisa melhor do que ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus não oprime, o Espírito Santo de Deus é consolador. O Espírito Santo de Deus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura, ele mostra o caminho em que devemos andar. Deus, através do seu Filho Jesus, não deixou a sua igreja órfã, mas enviou o Espírito Santo para nos conduzir à terra prometida, que é a celestial terra preparada pelo Senhor Jesus. Então, isso tem sido preparado. E nós vemos que o contexto da história de Israel era isso: um povo que, infelizmente, pecou contra o Senhor, um povo que deixou de crer no Senhor, um povo que temeu os inimigos, um povo que voltou-se para os hábitos daqueles povos. E aí, o Senhor, Ele mesmo disse para o povo, quando você ainda lá no capítulo 6, ainda no versículo 10, porque a Bíblia diz que o povo, depois de 7 anos de muita opressão, porque o povo plantava, o povo criava, o povo gerava, porque era Deus que abençoava, Deus dava provisão, mas subiam os inimigos de Israel e saqueavam Israel, e roubavam toda a provisão, e matavam e destruíam todas as coisas. E a Bíblia diz que Israel foi enfraquecendo, empobrecendo e ficando cada vez mais fraco e debilitado. E aí a gente aprende outra lição: se a gente não estiver com o Senhor ao nosso lado, nós nos tornamos fracos, debilitados, porque toda a opressão desse mundo vai tirar tudo aquilo que Deus nos deu. Veja, quem é que dava provisão para Israel? Deus. Mas os inimigos vinham e tomavam, retiravam, roubavam, destruíam. Então precisamos do Senhor. Naquele momento, Israel estava separado de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E porque o povo estava separado de Deus pelo pecado, o povo ficou fraco, ficou debilitado. Os inimigos prevaleciam sobre Israel. E eu quero te dizer nessa noite: se você quer ser forte, se você quer vencer as barreiras, você precisa de Deus ao seu lado. Seja fiel ao Senhor, e você terá o Senhor do seu lado sempre, porque o Senhor está aqui do outro lado. A Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Veja, eu gosto muito de trazer isso à memória, porque eu costumo pensar em situações nossas do dia a dia. Você andaria com alguém que não te traz felicidade? Não. Você se distancia. Mas alguém que te dá alegria, alguém que te dá satisfação, você tem prazer em andar com ela, não é isso? Assim também, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, nós podemos dizer que, eu quero dizer que não é
é mais do que a alegria do Senhor dentro de nós, mas é a alegria no próprio Senhor por nós estarmos fazendo a vontade dele. Porque se o Senhor está feliz comigo, se o Senhor está feliz contigo, Ele vai estar ao nosso lado. Independente da situação que se avizinhar, independente da situação que surgir, independente do oponente, do faraó que se levantar contra a minha e sua vida, o Senhor nos dará a vitória. Porque Ele está feliz comigo, está feliz contigo, e a nossa peleja, Ele mesmo pelejará. E operando Deus, quem impedirá? A vitória vem sempre dele, irmãos. A vitória não vem pela nossa sabedoria, a vitória não vem pela nossa força, a vitória não vem por causa das nossas estratégias. A vitória vem do Senhor. Toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor. E quando você vai lendo a história do capítulo 6 de Juízes, você vai vendo que o povo estava sendo oprimido, e depois de 7 anos, o povo vendo que era só prejuízo, o povo ia cada vez se tornando mais fraco. E aí o povo lembrou que precisava clamar ao Senhor. E o povo se pôs a clamar a Deus, como está descrito no versículo 6 do capítulo 6, que Israel, os filhos de Israel, então clamaram ao Senhor. E naquele momento em que o povo de Israel ele se junta para clamar a Deus por causa dos medianitas, por causa de todo o prejuízo, eu digo até que o povo demorou muito, né? Pareceu bastante. Talvez achasse que nossa situação vai passar, e aí isso também tem que ser lição para nós, porque a Bíblia ela nos garante que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós o acharemos, não é isso? Ele mesmo diz, não é ele que fala lá em Jeremias: se me buscar de todo o nosso coração, me achareis? Então nós precisamos buscar o Senhor verdadeiramente de todo o coração. E aí o que acontece? Eles clamaram ao Senhor, e Deus enviou a eles um profeta, e o profeta disse: olha, assim diz o Senhor de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e foi eu que vos tirei da terra da servidão, e eu que vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expulsei diante de vós, e foi eu que vos dei a terra prometida. E disse ainda: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vocês não deram ouvido a mim. Essa passagem aqui, quando você olha assim, olha o que Deus diz. Deus diz para ele: olha, eu disse para vocês não terem medo dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vocês não deram medo. Mas ele disse: não tenham medo. E aí, nós vemos que na verdade Israel começou a pecar, e muitas vezes o homem, quando ele é corrigido por Deus, e ali os inimigos, todos os povos sempre tiveram o quê? Deuses estranhos, outros deuses. E era comum aqueles povos atribuírem as vitórias aos seus deuses. Israel, pelo texto que o Senhor fala, eles ficaram com medo dos deuses, não é isso? Eu disse a vocês: não tenham medo dos deuses dos amorreus, contudo vocês não deram ouvido a minha voz. Às vezes, você vai encontrar crente que diz assim, que tem medo de feitiçaria. Tem crente que diz que tem medo de macumba. Eu te pergunto, por que ter medo? Por que um crente pode ter medo de feitiçaria, bruxaria, macumbaria? Por que um crente? Eu digo que um crente, para ter medo dessas coisas, é porque ele não está muito bem seguro nas mãos de Deus. Porque se ele estiver bem seguro nas mãos de Deus, ele não tem medo de macumbaria, ele não tem medo de feitiçaria, ele não tem medo de bruxaria, porque o nosso Deus é maior. Porque se Deus se
chegará à sua tenda, nem mal chegará à sua casa. A proteção de Deus é maior do que qualquer força que possa existir. E aí, Deus reclama aqui com o povo, que o povo realmente se dobrou. Eu gostaria que você entendesse isso. O povo se dobrou. Porque não é assim. Não é assim que acontece. Quando as pessoas muitas vezes estão com medo de uma coisa ou outra, ela acaba se dobrando àquele que oprime. E é tudo que Deus não quer. E aí a gente vai lembrar dos amigos de Daniel. Quando Nabucodonosor levantou aquela imagem e disse que todo aquele que não se prostrasse seria morto. A Bíblia diz que os amigos de Daniel não se prostraram. Não fala sobre os outros israelitas, porque eu acredito que todos os outros israelitas se dobraram. Eu acredito que Daniel estava no palácio naquele momento. Mas haviam 3 amigos de Daniel que, como Daniel, eram justos e fiéis. E a Bíblia diz que eles não se dobraram. E quando eles não se dobraram, decidiu o rei que os 3 deveriam morrer. Mas quando ele lançou os 3 da fornalha, Deus foi com eles e os livrou da fornalha. E aí a gente tem que aprender isso. A gente não pode se dobrar às ameaças desse mundo. Satanás, ele vai fazer ameaça. A doença vai fazer ameaça. A violência vai fazer ameaça. Existem tantas ameaças nesse mundo, porque esse mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E diante das ameaças que há no nosso país, nesse momento, na nossa nação, as ameaças que há na sua família, as ameaças que há na sua vida financeira, as ameaças que há, eu quero te dizer que você precisa confiar no Senhor. A Bíblia diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa crer em Deus. Você precisa depositar sua fé não em homens, não em dinheiro, não em tecnologia, não na ciência, mas no Deus que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. A Deus deve estar a nossa confiança. A nele deve estar depositada a nossa fé. E o povo clamou. E Deus decidiu visitar ali o seu povo. E Deus, quando visitava o seu povo, encontrou ali um jovem que estava malhando o trigo. Era a provisão do Senhor. Estrategicamente, ele estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos inimigos de Israel. Certamente, se os inimigos soubessem que ele tentou esconder a provisão dos medianitas, isso seria o quê? Sentença de morte. Mas Gideão, naquele momento,